Olá, seres sentipensantes, Estela falando, eu ando filosofando, e você? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês algumas passagens, inclusive bíblicas, que são interpretações diversas. Cada pessoa, cada grupo, cada religião vai interpretar de uma forma. E hoje em dia eu escolhi interpretar desta forma que eu vou explicar neste vídeo, para que você possa fazer uma verdadeira remodelação, reconfiguração de dentro para fora, tá? Então não tem como você fazer uma reconfiguração se você não revisitar algumas passagens na sua vida, não revisitar algumas dores, tá? Por quê? Nós precisamos entrar em contato com aquilo que está travando a nossa vida, com aquilo que está impedindo que a gente seja feliz, pleno, realizado, próspero, enfim. Então, de acordo com estas frases, palavras que eu vou falar, com esses ensinamentos, eu espero ajudar vocês a que vocês façam uma nova construção de novas crenças. Porque nós não podemos provar 100% nada. Mas quando as coisas começam a se apresentar diante de nós, diante dos nossos próprios olhos, como sendo frutos daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está aplicando, não tem como, porque contra fatos não há argumentos. Então uma pessoa que às vezes ela é muito cética, por exemplo, vou começar com os céticos, porque tem os céticos, tem os religiosos demais, né? Então, para este grupo de pessoas, eu vou dizer que há uma certa, talvez aí, inflexibilidade ou um julgamento sobre aquilo que eles não conhecem, sobre aquilo que eles não desconhecem, eles não conhecem. Então, quando a gente julga ou critica algo que a gente não conhece, a gente precisa olhar para os nossos próprios frutos. O lugar que nós estamos, as crenças que nós estamos abraçando, estão trazendo frutos? Frutos positivos? Frutos de alegria? Os frutos que a Bíblia fala, os frutos do Espírito Santo? Nós estamos trazendo para nós, para a nossa vida, estes frutos? Bom, se nós estamos trazendo, então talvez seja aí o teu lugar, né? No lugar do ceticismo, no lugar da religiosidade. Mas vai chegar um momento em que isto provavelmente não vai estar completando todas as áreas da vida que você gostaria de contemplar. Por quê? Porque quando a gente fica esperando que alguém fora faça algo por nós, ou quando a gente acusa alguém fora sobre aquilo que nos é cabido, sobre aquilo que nos é responsabilidade, a gente tira o nosso poder de reconfigurar a nossa vida, de reconstruir a nossa vida. E os pensamentos novos, muitas vezes, encontram barreiras. O nosso ego, ele cria barreiras para que a gente aprenda novos conhecimentos. Então, eu vou tentar colocar interpretações diferenciadas de frases, de passagens bíblicas que nós conhecemos e que está me fazendo muito, muito, muito bem, porque eu sei que eu estou sendo curada de dentro para fora e não da boca para fora, tá? Então, espero que eu ajude. Então, mesmo que você não acredite em reencarnação, porque o foco do meu trabalho, ele é pautado na crença da reencarnação, que eu vou até fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre isso, porque eu sei que tem gente que pensa que é algo, não sei, diabólico, maquiavélico, não sei. Mas enfim, é só uma crença. Então, enquanto crença que não se pode provar, é assim, você escolhe. Se ela te fizer bem, se ela estiver fazendo você se transformar num ser humano melhor, por que não experienciar, acreditar? Mas o meu papel aqui não é fazer você acreditar em reencarnação. O meu papel aqui é fazer você ter autoconhecimento. E depois eu vou contar duas experiências que eu tive de auto-hipnose, voltando em duas encarnações muito importantes, inclusive com uma vivência com o meu pai. E explica, inclusive, toda a dinâmica que eu vivo com ele hoje, que eu vivi com ele durante toda a minha vida. E explica também as dores que eu vim curar aqui. Já fiz o vídeo sobre as dores, as 5 feridas emocionais da criança ferida, então eu estou focando agora nisso, estou focando nas dores emocionais. Por quê? Porque muitas pessoas que eu conheço, elas não sabem o que elas estão fazendo aqui na Terra, elas não sabem porque elas sofrem, elas não sabem porque elas atraem o que elas vêm atraindo. E eu fiz essa descoberta
que não fui eu que descobri as teorias foi que estavam aí a meu dispor, e eu simplesmente fui vivenciando, meditando, entendendo mais ou menos empiricamente, até que eu fui colocada de frente com estas doutrinas que simplesmente disseram para mim: olha, eu estou aqui, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, estas dinâmicas, elas responderam, ou melhor, essas doutrinas responderam às dinâmicas que eu venho vivendo na minha vida, de sucesso, alegria, felicidade, prosperidade, e principalmente as minhas tristezas, as minhas derrotas, enfim, por aí vai. E quando você sente que tudo está meio explicado, você já entende como é que funcionam as leis universais, você se tranquiliza. Você para de querer brigar com a vida. Então, essa é a minha intenção, para que as pessoas parem de brigar com a vida. Inclusive, passei recentemente por uma situação um pouquinho constrangedora, talvez, com uma colega, e eu a abracei, e ela estava, acho que num luto, e eu me disponibilizei a dar um carinho naquele momento para ela e falei: olha, amiga, tudo passa. E aí ela disse que não passa. E depois uma outra cruzou atrás de mim e disse assim: não, a gente sabe que não passa, sempre fica o vazio. Bom, isso é tema inclusive para um vídeo enorme que eu posso falar a respeito disso, que é uma crença, tá? De que sempre fica um vazio. Já passei por uma outra situação também com uma outra amiga, que ela falou justamente isso, que não tem como uma pessoa não conviver com alguma dor ou conviver com algum vazio existencial nesta terra. Bom, eu sou testemunha viva de que não só eu estou vivenciando isso, como estou num grupo de pessoas que também estão vivenciando a mesma experiência, que é não estar identificada nem conectada com nenhum tipo de vazio. Então, é por isso essa minha vontade de passar todo esse conteúdo. Porque eu sei que tem muita gente, aliás, tem muito mais gente com vazios do que muitas pessoas preenchidas, plenas de Deus. Então, como é que você fica pleno de Deus? Você tem que fazer uma limpeza dentro de você. Não tem como um rico... Como é a parábola? É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Bom, qual é a nossa leitura disto? Não é a leitura de riquezas materiais, muito pelo contrário, tá? Nós precisamos estar prósperos, no sentido merecedores, para que a riqueza material chegue até nós. Porque não é assim? Buscai o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então não tem como uma pessoa estar pensando que essa riqueza que Jesus estava falando seria a riqueza material. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, a riqueza material, ela nos traz uma tremenda alegria. E quem achar que não, eu sinto muito, mas eu já tive nessas duas polaridades. Eu já tive na escassez total e eu já tive na abundância. E sinto que a abundância que está chegando para mim hoje é uma abundância mais pura, porque é como se eu estivesse me entregando para esta nova forma de ver a vida, de que nós não precisamos ser escassos para estarmos conectados com Deus. No passado, num dos meus primeiros despertares, eu tinha um ego que eu comecei a chamá-lo de pobrinha espiritualizada. Então a pobrinha espiritualizada, ela tinha que fazer tudo de graça para todo mundo, ela não podia ter dinheiro, porque senão ela não entraria no céu. E às vezes eu chamava de a espiritualizada pobrinha. Eu também fazia essa correlação. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando você está rico, rico de quê? Rico de crenças que não te fazem uma pessoa melhor, mais benevolente, mais caridosa. Rico de dores. Rico de certezas absolutas, imutáveis. Quando você está rico dessas coisas, não tem como você entrar no céu. Porque os mansos herdarão a terra. Não sei se vocês concordam comigo, mas os mansos, quem são os mansos? São os mansos de coração, são as pessoas que são perdoadoras, são as pessoas que incitam e incentivam as outras a também perdoarem. Estes são os verdadeiros mansos. E os mansos herdarão a terra. É aquela pessoa que não faz o revide das ofensas. É aquela pessoa que não está no ego ferido, porque tudo foi feito para ela no passado, então ela não consegue descarregar esta bagagem para poder ela ver a plenitude do reino de Deus.
Então, meu irmão, minha irmã, você que está ralado de dor, me perdoe a forma às vezes até um pouco fria ou agressiva que eu falo, mas eu já estive nesse lugar de dor. Aliás, muitos e muitos e muitos e muitos, inúmeros anos vivendo dores e dores e repetindo as mesmas dores e atraindo as mesmas coisas, as mesmas situações, as mesmas relações tóxicas. Então, quando você começa a perceber que dentro do seu interior tem uma riqueza, mas tanto ela pode ser uma riqueza de coisas horríveis, eu falo riqueza no sentido de ter abundância, tá? Quanto você pode ter ali ainda presa, escondidinha, a sua verdadeira riqueza, que é o seu verdadeiro eu, que não é este que está sofrendo, que está revoltado, que está se sentindo traído. Então, eu queria falar para vocês que quanto mais limpezas, quanto mais perdão, ou melhor, eu vou dizer o que é uma limpeza. O que é uma limpeza? É você descarregar as bagagens, tirar esse peso dos seus ombros, esse peso das suas costas, que são as relações que não deram certo, as relações que continuam não dando certo, as relações familiares que são quase que insuportáveis para alguns. Então, o que é a limpeza, Estela? A limpeza nada mais é do que as 4 palavrinhas do Ho'oponopono. Me perdoe, eu sinto muito, eu sou grata ou eu sou grato, eu te amo. Então eu vou deixar para vocês no próximo vídeo a oração, para que vocês possam ouvir e compreender esta dinâmica de fazer limpezas espirituais, limpezas energéticas, para que você possa fazer um descarregamento das tuas bagagens, tá? De uma forma individual, solitária mesmo, você com você mesmo, você com seu eu superior, você com Jesus, você com Deus, não importa. Mas é aquele momento crucial do dia, e também não importa a hora. Tem pessoas que fazem protocolos rígidos, tem que ser 5 horas da manhã, tem que ser 10 horas da manhã, tem que ser... Não, gente, não existe protocolo rígido quando você quer se curar. Porque Deus, ele está de braços abertos querendo te ouvir. Se é meia-noite, não importa. Se é 3 horas da manhã, também não importa. É o horário que você estiver. Mas não existe poupança para oração. Não existe você orar hoje e aí você diz assim, eu vou ficar uma semana sem orar porque eu já orei tanto, já orei 3 horas hoje, então amanhã eu não preciso. Não é assim que funciona, tá? Como é que funciona? Diariamente, até que aquela dor se dissolva, até que você comece a perceber que o seu entorno tem alguma coisa modificada, tem coisas boas chegando e você não estava nem esperando. Isto é alcançar o reino de Deus. É você ir lá, bater na porta, a porta vai se abrir, você vai fazer a sua limpeza energética, você vai tirar esta bagagem pesada do seu corpo, da sua mente, do seu coração, principalmente do seu coração, vai limpar o seu coração e você vai falar as 4 palavrinhas do Ho'oponopono. Me perdoe, eu sinto muito, eu sou grato, eu sou grata, eu te amo. Por que eu te amo? Porque Deus é amor e Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Ah, mas é muito difícil, você não sabe como aquela pessoa me prejudicou, você não sabe como é difícil lidar com aquele ser, tal. Ok, se esse ser é trevoso mesmo, mais amor você tem que dar pra ele, mais amor você tem que pedir pra ter por ele. Não sei se vocês concordam, tá? Então, uma coisa que é muito simples, pra quem tá com a dor emocional, é muito difícil. Então está na hora de tirar isso, está na hora de descarregar isto, para que você possa ficar leve, respirar e dizer, ok, tudo que eu vivi foi importante, tudo que eu vivi foi a minha vida, é a minha vida, ainda é a minha vida. Então Osho, ele falava o quê? Uma entrevista que eu assisti dele, que existe a memória factual e a memória emocional. Você está ligado a qual memória? Você está ligado à memória factual? Tipo, você sabe o que aconteceu, mas você não guarda mais nenhuma emoção sobre aquilo. Ou você está ligado na memória emocional, que é falar com dor, falar com tristeza, falar com raiva. Se pesquise, se observe. Se você está falando com dor,
não curou. Então é aí que você tem que atacar. Então fica a dica aqui, gente. Vamos limpar, limpar, limpar e pedir perdão. E dar perdão, liberar perdão. Porque isso nos liberta. Isto tira aquele peso de dentro da gente. E é isso que eu quero, contribuir com a vida de vocês, tá bom? Então, grande beijo. Estela falando. Eu ando filosofando. E você?